Só os caras podem falar mal do Palmeiras? Todo mundo pode avacalhar com o Palmeiras. Pode fazer o tempestade no campo do Palmeiras. E a gente não vai falar? Tem que falar. E quando tiver errado, o pênalti marcado para um, para outro, tem que falar. Só que tem que falar também do gramado dos caras, que é ridículo. Não pode um time de Série A jogar num campo daquele, cara. Não pode, não existe esse cenário. Eu só do gramado que eu gosto de fazer, eu concordo com o Pedro, mas eu acho o nosso gramado, entenda, eu vou deixar bem claro para qualquer palmeirense entender, uma verdadeira merda. É muito simples você querer discordar de mim. Vai no jogo Palmeiras e River e veja a dificuldade dos dois times em dominar a bola, que foi o que o Abel falou do domínio de 3 toques. No Allianz tem que dar 5 toques para dominar a bola. Cara, a bola tá sempre com dificuldade de dominar. Então, assim, eu acho o gramado aí do Bahia ruim, como já teve um momento do Maracanã, como já teve outros gramados com estado horrível, como já teve o do Juventude, já foi padrão de um gramado bom, do Corinthians é reconhecido como um gramado bom. Mas, assim, o do Allianz Parque não favorece o jogo de futebol de jeito nenhum. E eu entendo a Soccer Grass fazer toda uma campanha com influenciadores, querendo mostrar que é para passar pano por um gramado que é ruim, mano. O gramado é ruim. E aí, questão de lesão, eu acho sim, um gramado irregular ou pesado pode favorecer mais o risco de lesão. Você tem maior desgaste do atleta. Então, se você vai percorrer 11 quilômetros num gramado bom, 11 quilômetros num gramado ruim, a tendência maior de lesão é num gramado ruim. Agora, tem as lesões acidentais. Por exemplo, pode ocorrer torção no gramado do Palmeiras, como pode ocorrer torção no gramado aqui de São Paulo, no Morumbi. Isso daí são lesões que podem ocorrer em qualquer piso, né? Pode acontecer no futsal, no society ou no futebol de campo. A questão principal é, quando a primeira resposta, por que eu acho que o Abel mereceu, para vocês entenderem, a gente conseguiu trazer aqui os 3 pontos de vista diferentes. Por que eu acho que ele mereceu a resposta do Rogério Ceni? Porque ele abre a coletiva falando do gramado e dando a entender que a lesão é por conta do gramado e o jogo ruim por conta do gramado. Então ele pega tudo o que aconteceu no jogo, ele embala e joga pro gramado. Aí ele merece uma resposta. Uma coisa é, ele tá lá na 6ª pergunta e ele fala, ó, infelizmente a gente perdeu 2 atletas por lesão, um pode ter sido uma lesão mais grave, o outro parece que não foi, o Piquerez. E o jeito que a gente jogou hoje, a gente jogou pela transição direta porque não dava para tocar a bola. Ok, seria mais aceitável. Agora, ele abre a coletiva querendo endereçar que o problema era o gramado. E aí ele faz até associação com o Monumental. O Monumental é um gramado ótimo, mas lembra a frase dele? Agora vocês vão jogar um gramado de verdade. Ou seja, o que ele quer dizer com isso, TH? Que talvez nem no Allianz é esse gramado de verdade. Esse gramado do Allianz Parque aí, ele é, pra mim, ele enfeia o jogo de qualquer time que vai jogar lá, não só o Palmeiras. Pode falar, TH. O de Barueri tá melhor do que o do Allianz Parque. Disparado. Pois é. E mudaram, né? Mudaram. Porque é o seguinte, o pessoal não pensa muito, né, mano? Tipo assim, você vai ter um show, você tem uma estrutura em cima do gramado, você tem muita pessoa pisando com calçados diferentes, você não vai proibir uma pessoa de com calçado X ou Y porque é um gramado sintético. Entenderam? Ninguém vai colocar aí lá, vai lá no show da Lady Gaga e vai colocar uma chuteira de Society pra ir lá no gramado do Palmeiras. Ninguém vai fazer isso. E cai coisa, né, Fer? E cai líquido, cai pulseira, cai não sei o que, cai papel, cai um monte de coisa, pô. Cai fumaça que os caras fazem. Se eu não me engano, posso estar errado, mas eu acho que eu ouvi na transmissão algo do tipo, o motivo do gramado estar daquela forma lá é porque teve show lá também, não foi isso? Sim, os estádios de futebol viraram plataforma para multiplataforma, né? É uma realidade no nosso futebol. Então, por isso que eu acho que já não deveria mais. Acho que assim, tem que jogar o jogo e o campeonato do jeito que ele é. Então, quando você vai para o sul mais frio, de repente tem um gramado melhor. Quando você vai para o Nordeste, mais calor. E você tem que jogar o jogo, cara. Você vai para São Paulo, teve uma época que São Paulo chovia muito. Hoje já não é tanto assim. Então vai em São Paulo, final do ano, chuva. Você não lembra lá o campeonato do Grêmio? Pode ter decidido aquele Grêmio Corinthians por conta daquela chuva absurda que teve. O Grêmio estava com condições de título, pô, olha que loucura. E teve aquela chuva, o gramado estava impraticável. E teve jogo. Então não é só com o Palmeiras. Acontece com o Palmeiras, acontece com o Corinthians, acontece com o Grêmio. A questão é que quando você pega esse retrospecto aqui, por que é sempre importante colocar esse retrospecto em tela? Porque eu acho que ele tem a ver, pô, com o trabalho do Abel Ferreira. Não adianta ele querer falar de gramado. Então, tudo isso aqui só aconteceu por causa de gramado. Então, quando a gente não consegue ganhar do time do G6, é gramado. Então, assim, esse é o ponto que a gente tenta trazer para cá. Não, peraí, não é um time perfeito, não queira ficar terceirizando seus problemas. Trabalhe para melhorar eles. E o Palmeiras do toque de bola, para finalizar aqui minha parte, é um Palmeiras muito recente. Para você falar assim, o Palmeiras não joga na transição. A gente passa a tocar mais bola depois que a gente perdeu o Estevão. Depois do Mundial de Clubes, que a gente já não tem mais pontas velocistas, a gente precisa realmente tocar mais a bola.
Quando tinha o Estevão, TH, aí tudo bem, ele já tinha trazido o Estevão pro meio, mas era um jogo muito associado à ponta. E depois a gente passa a jogar um futebol mais agradável. Pode ser realmente, Pedro, foi um ponto fora da curva e já contra o Vasco da Gama, o time volte a performar e jogar bem e jogar dentro do ideal. Mas é muito recente. A gente muito mais viu um Palmeiras na mão do Abel reativo de bola longa do que o Palmeiras de toque de bola. Vocês concordam? Foi o que eu falei pro Pedro. O Pedro tava todo animado aí que o Palmeiras é o melhor time, jogando um belo futebol e olha só. O recorte dos últimos 2 jogos é negativo. Agora, contra o Vasco, eu acho que é bem favorável, porque o time do Vasco é o dinizismo, né? Vai ser um time mais ali propício ao que o Palmeiras gosta. E eu, por exemplo, espero 2-3-0, um jogo tranquilo contra esse Vasco. E agora vamos ver se de fato, né, com a sequência, e assim, nem falo em relação a que muita gente fala assim, pô, vocês acham mesmo que o Palmeiras pode ganhar a Libertadores com esse futebol? Com qualquer futebol dá para ganhar a Libertadores. Não tem essa de, tem que jogar bonito para ganhar a Libertadores. Olha o Flamengo contra o River, né? Em 5 minutos ganhou o jogo. Mas olha o jogo todo. Não jogou bem, por exemplo. Enfim, uma série de questões. Mas agora contra o Vasco eu espero uma regularidade próxima do que foi contra o River Plate no primeiro tempo, fora de casa, né? E aí vamos ver, o Evangelista ficando fora, será que o Andreas volta ali para o meio de campo e abre alguém na ponta? Porque o Fernando, você falou, quando entra o Andreas ali, aberto na ponta, a gente perde muito, véio. Porque ele não é o cara que vai na linha de fundo. Aí junta com o Giai ainda, que ontem não queria nem cruzar, né? Ninguém avançou na linha de fundo, fica um lado mais para a esquerda e o Felipe Anderson é aquele cara, né, 8-80, a gente perde muito com isso, sobra para Flaco Lopes, e que não foi bem ontem, e o Vitor Roque, o único que estava brigando ontem no ataque, né? E ontem foram vários contra-ataques, que é o que você está falando, foram 3 contra 5, 3 contra 6. Hoje, como hoje eu revi o jogo, eu vi isso, cada puxada de contra-ataque que a gente dava, ou era pela bola longa, ou ficava sempre 3 jogadores nossos contra 5, 6 do Bahia. Então, assim, a gente não tinha volume, a gente não, ou seja, pouco tocamos a bola no campo ofensivo, mas trabalhamos a transição. E uma pergunta do Evangelista, já que você já tocou no assunto, TH, vou responder o Caio primeiro. Ele falou que em 21 Abel menciona no livro que tirou o pé do brasileiro para avançar na Liberta. Acha que pode repetir esse ano? Observação, tá melhor? Cara,